Amém. Os irmãos podem se assentar. Gostaria de ler com a igreja o livro de Salmos 46. Amém? Glória a Deus. Salmos 46. Vamos ler alguns versículos. Amém? Abra sua Bíblia. Nós estamos aqui. Ontem nós estivemos aqui na campanha de oração. E o Espírito Santo falou comigo ontem. Quando nós passamos a compreender que o nosso culto, a nossa adoração, o nosso estilo de vida, nossa maneira de viver, a nossa adoração, o nosso louvor, tem tudo a ver com nós e não com o outro, a gente começa a ficar mais ligadinho e prestar mais atenção, que o nosso culto tem mais a ver comigo e não a ver com quem está do meu lado, com quem não veio. E entender isso nos traz uma responsabilidade diante de Deus tão grande, que quando nos apresentarmos diante de Deus, Deus não vai exigir de você respostas para a postura do outro. Deus não vai pedir para nós, né, o fruto das sementes que Ele deu para o outro. Ele vai pedir para nós o fruto das nossas sementes que Ele colocou nas nossas mãos para multiplicar. Entender isso, igreja, nos faz nos esforçar para estar diante de Deus com um coração aberto, com um coração adorador, com um coração reverente diante da presença de Deus. Porque às vezes a gente viemos para a casa do Senhor e a gente fica olhando, algumas coisas nos distraem. Ou eu não vou adorar porque não está assim, ou eu não gostei assim, ou eu queria que fosse assado. Mas o seu culto é racional e tem a ver com você, não tem a ver com o outro. E se o outro, ou qualquer coisa que seja, te incomoda, fecha os teus olhos e presta atenção no teu culto. Não é verdade? Se há algo no outro que me atrapalha, ou me constrange, ou me fere, e a gente não tem o poder de mudar o outro, mudamos nós. Amém? Por que eu quero dizer isso? Porque ontem na oração, foi o que o Espírito Santo falou comigo. A sua oração, o seu culto é seu. Deus vai querer de mim. Não da Milene, não da pastora, não de ninguém. Né? E como nós vamos nos apresentar diante de Deus com justificativas alheias? Deus não quer justificativas alheias. Ou eu não me esforcei porque fulano fez isso, ou eu não fui na igreja porque fulano falou aquilo, ou por causa disso e aquilo. Pai, como você reagiu àquilo? Né? O que eu quero dizer com isso? Que você preste o seu culto racional e consciente ao Senhor. Porque Ele vai querer a frutificação das sementes que Ele colocou em você. Você não vai prestar conta das sementes que Ele deu para o outro, dos talentos que Ele deu para o outro. Ele vai querer a frutificação dos talentos que Ele deu para você. Amém? Então que estejamos diante da casa do Senhor, na presença de Deus, conscientes que o nosso culto não se trata de mim, do pastor, não, eu e o pastor, eu e a pastora, não, é eu e Deus, e mais ninguém. Você e Deus e mais ninguém. Amém? Salmos 46, vamos ler. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Fala comigo, portanto, não temeremos. Creia nisso, portanto, não temeremos. Aleluia. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cuja corrente alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Diga comigo, jamais será abalada.
Aleluia. Deus a ajudará desde o amanhecer. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. O tema deste salmo é Deus é o nosso refúgio. E o primeiro versículo nós lemos aqui, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E eu quero lembrar você, que nos seus dias de angústia, nos seus dias de tribulação, pode faltar todo mundo, mas não falta um. Nos seus dias de guerra, nos seus dias de angústia, nos seus dias de vazio, nos seus dias de solidão, pode faltar o pastor, pode faltar a pastora, pode faltar um amigo, mas não falta um. E às vezes a gente esquece disso. E a gente fica na caverna escondido, se vitimizando ou se achando só. Não que não tenhamos que ser acolhidos, mas a gente se esquece de, primeiro, buscar refúgio em Deus. E quando algumas coisas acontecem, e a terra se abala e as águas se espumejam, como nós lemos aqui, a gente quer, talvez, correr para alguém, sendo que há alguém que já está lá antes mesmo que você chame. Há um Deus que está perto de nós, antes mesmo de nós clamarmos a Ele, Ele já está ali. Só que Deus, Ele não entra sem que nós demos permissão a Ele. Às vezes, eu entendo que a gente não precisa clamar por Ele, porque Ele já está aqui, chamar por Ele. Mas pedir para que Ele entre e nos conduza e nos sara, sim. E por que isso? Porque muitas vezes a gente quer ouvir um conselho ou alguma coisa de alguém, mas não paramos e nos silenciamos e fechamos a nossa boca para ouvir o que Deus quer falar para nós. E por que isso? Talvez porque estamos acostumados com o carinho do outro, com o abraço do outro, com a boa palavra do outro. E às vezes o que Deus quer realmente falar no nosso coração é uma palavra de confronto e a gente foge, a gente finge que não ouve, a gente finge que não entende, porque não aceitamos ser confrontados pelo Espírito Santo. E o que acontece? A gente abre a nossa boca para espernear, a gente abre a nossa boca para questionar, a gente vai ouvir até mesmo tantas outras coisas de alguém que pode sim nos edificar, mas a gente não fecha a nossa boca para ouvir o Espírito Santo. E como que a gente faz isso? Talvez nos reservando um pouco mais, sabe? E uma vez eu fui num evento, eu era muito nova ainda, e eu não entendi o que aquela pastora disse, hoje eu entendo. Que ela falou assim, às vezes eu chego na minha casa e eu não faço nada. Eu só deito no meu sofá e eu fico quietinha para ouvir o Espírito Santo. Eu lembro que devia ter uns 20 anos na época e eu não entendi o que ela quis dizer com isso. E hoje eu entendo que quando a gente realmente silencia tudo, o Espírito Santo começa a te revelar algumas coisas que Ele só pode revelar a você. Que ninguém vai te dar um conselho como Ele. Ninguém vai te dar uma direção como Ele. E às vezes é justamente isso que a gente precisa entender. Que na nossa angústia, nós podemos sim recorrer a alguém. Mas primeiro, nos lembrar que o Espírito Santo intercede por você, mesmo que você não tenha palavras nenhuma para dizer. Mas desde que você se esvazie de tudo e silencie para ouvir o Espírito Santo de Deus. Aqui nós lemos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
Em dias de aflição, em dias de dores, em dias de calamidades, em dias de questionamentos, em dias de feridas, em dias de decepções, há um Deus presente com você e comigo. Há um Deus que te compreende, há um Deus que te abraça e te diz: aquieta. O que é aquieta? Para tudo, desacelera, se reserve, fica só comigo, não fique com mais ninguém. Sabe, às vezes a gente tem uma mania de querer estar sempre, sabe? Fica só com Deus às vezes, sabe? É importante isso. Sabe por quê? Porque há coisas tão espirituais que Deus vai revelar só para você. Estando só você e Ele e mais ninguém. Isso diz a respeito do nosso devocional, do nosso tempo com Deus. De silenciar as vozes externas, as questões externas. E ligar a sua mente no que Deus quer falar com você. E isso vai criando uma transformação tão grande dentro da gente, que eu até brinquei com Deus hoje. Eu falei: Deus, será que eu estou espiritualizando tudo? A questão das ostras. Será que eu estou espiritualizando tudo? Será que eu estou ficando meio tantã, né? Andando na rua, olhando as árvores, vendo tudo. Tudo começa a ver Deus, tudo começa a ver Deus. Aí hoje eu fui num pesqueiro, e lá no pesqueiro tinha um monte de ostras no chão. De cascas de... Não é exatamente de ostras, de pérolas, mas era o formato das ostras. E nós estamos trabalhando no projeto do Pérolas. Eu cheguei lá no pesqueiro e vi aquele monte de coisa no chão. Eu e meu filho já catamos uma sacolinha, a gente já foi colocando tudo no chão. Aí veio assim na minha mente: será que eu estou espiritualizando tudo? Ou Jesus realmente me trouxe para cá para pegar essas ostras para a gente decorar o nosso evento do Pérolas e fazer alguma coisa? Falei: Deus, será que eu estou espiritualizando tudo? Deus é Deus de detalhes, igreja. Deus não faz as coisas por um acaso ou sem propósito, né? Eu até brinquei com Deus assim, né? Lá no meu subconsciente, falei assim: nossa, Deus, eu vim aqui para esvaziar a cabeça, o Senhor veio me encher a cabeça. Porque eu já comecei a pensar num monte de decoração, um monte de glitter, as pérolas lá dos negocinhos para decorar nosso negócio. Deus é um Deus de detalhes. E se a gente ficar atento, o Senhor quer falar com a gente no canto do pássaro, num pôr do sol, numa árvore seca, numa árvore frutífera, que aconteceu comigo esses dias. Deus quer falar conosco nas pequenas coisas. Não espere que um profeta se levante e ponha a mão na sua cabeça. Eu creio nisso, igreja. Deus já falou muito comigo através de profetas, de vasos na casa de Deus. Mas quando você começa a criar um nível de intimidade com Deus, Ele quer falar diretamente com você, sem terceiros. Aleluia. E você passa a entender que não é coisa da sua cabeça. Não é coisa da sua